Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Jonas pôs-se a caminho, a fim de fugir para longe da presença do Senhor. Início da profecia de Jonas 1:2,1.11. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, filho de Amati, que dizia: Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive, e anuncia-lhe que sua perversidade subiu até a minha presença. Jonas pôs-se a caminho, a fim de fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor, desceu a Jope e encontrou um navio com destino a Tarsis, adquiriu passagem e embarcou com os outros passageiros para essa cidade, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou um vento violento sobre o mar, levantando uma grande tempestade, que ameaçava destruir o navio. Tomados de pavor, os marinheiros começaram a gritar, cada qual a seu Deus, e a lançar ao mar a carga do navio para o aliviar. Jonas havia descido ao porão do navio, deitara-se e dormia a sono solto. O chefe do navio foi vê-lo e disse: Como? Tu dormes? Levanta-te e reza ao teu Deus, talvez ele se lembre de nós, e não morreremos. Disseram entre si os marinheiros: Vamos tirar a sorte para saber por que nos acontece esta desgraça. Lançaram a sorte, e essa caiu sobre Jonas. Disseram-lhe: Explica-nos, por culpa de quem nos acontece esta desgraça? Qual é a tua ocupação e de onde vens? Qual é a tua terra, de que povo és? Ele respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra firme. Aqueles homens ficaram possuídos de grande medo e disseram: Como é que fizeste tal coisa? Pelas palavras dele, acabavam de saber que estava fugindo da presença do Senhor. Disseram então: Que faremos contigo para acalmar o mar? Pois o mar enfurecia-se cada vez mais. Respondeu Jonas: Pegai em mim e lançai-me ao mar, e o mar vos deixará em paz. Eu sei que por minha culpa, se desencadeou sobre vós esta grande borrasca. Os marinheiros, à força de remar, tentavam voltar à terra, mas em vão, porque o mar cada vez mais se encapelava contra eles. Então invocaram o Senhor e rezaram: Suplicamos-te, Senhor, não nos deixes morrer em paga pela vida deste homem. Não faças cair sobre nós este sangue inocente. Fizeste, Senhor, valer tua vontade. Então pegaram em Jonas e atiraram-no ao mar, e cessou a fúria do mar. Invadiu esses homens um grande temor do Senhor, ofereceram-lhe sacrifícios e fizeram-lhe votos. Determinou o Senhor que um grande peixe viesse engolir Jonas, e ele ficou 3 dias no ventre do peixe. Então o Senhor fez o peixe vomitar Jonas na praia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Jonas 2:3.4.5.8. Retirastes minha vida do sepulcro, ó Senhor. Do fundo do abismo, do ventre do peixe, Jonas rezou ao Senhor, o seu Deus, a seguinte oração: Na minha angústia clamei por socorro, pedi vossa ajuda do mundo dos mortos e vós me atendeste. Senhor, me lançastes no seio dos mares, cercou-me a torrente, vossas ondas passaram com furor sobre mim. Então, eu pensei, eu fui afastado para longe de vós, nunca mais hei de ver vosso templo sagrado. E quando minhas forças em mim acabavam, do Senhor me lembrei, chegando até vós a minha oração. Retirastes minha vida do sepulcro, ó Senhor. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vos dou um novo preceito, que uns aos outros vos ameis como eu vos tenho amado. Evangelho. E quem é o meu próximo? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 10:25-37. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como leis? Ele então respondeu:
Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no, e foram-se embora deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. A palavra hoje nos convida a mergulhar no coração de 2 textos profundamente simbólicos e transformadores: a primeira leitura do livro de Jonas e o Evangelho segundo Lucas, capítulo 10. Ambos foram escritos em contextos históricos e culturais distintos, mas convergem no mesmo chamado: a conversão do coração e a vivência da misericórdia. Jonas, profeta relutante, tenta escapar da missão divina. Jesus, o Verbo encarnado, revela que o verdadeiro cumprimento da lei está no amor ao próximo. O profeta Jonas, em sua tentativa de escapar da missão divina, e o samaritano, que se aproxima do ferido, revelam 2 atitudes humanas diante do chamado de Deus. A leitura do livro de Jonas e o Evangelho segundo Lucas nos convidam a refletir sobre o sentido da vocação, da misericórdia e da presença divina nos momentos de crise. Esta homilia busca aprofundar essa meditação à luz da tradição patrística e dos documentos da Igreja, enriquecendo a espiritualidade com densidade teológica e histórica. Em tempos de tensões sociais, indiferenças e fugas espirituais, essas leituras nos interpelam com urgência. O livro de Jonas, escrito provavelmente entre os séculos V e IV a.C., após o exílio babilônico, não é uma narrativa histórica no sentido estrito, mas uma parábola profética com forte carga simbólica e teológica. Seu autor permanece anônimo, mas a tradição judaica o atribui a um círculo de escribas que buscavam provocar uma reflexão sobre o universalismo da salvação. É uma narrativa sapiencial e simbólica. Jonas, cujo nome significa pomba, símbolo de paz e sacrifício, representa o povo de Israel diante do chamado à conversão e à missão. A fuga de Jonas para Tarsis, extremo oposto de Nínive, simboliza a resistência humana ao plano divino. A tempestade no mar é metáfora da crise espiritual que se instala quando negamos nossa vocação. A cidade de Nínive, capital do Império Assírio, era vista como inimiga, opressora e pagã. O chamado de Deus para que Jonas pregasse ali é um convite à superação do exclusivismo religioso e à abertura ao outro. Jonas foge para escapar da presença de Deus. Mas como fugir do Deus que habita o mar e a terra? A tempestade que se abate sobre o navio é metáfora da crise interior que nos consome quando negamos nossa vocação. Os marinheiros pagãos revelam mais fé e compaixão que o próprio profeta. Jonas, dormindo no porão, representa a apatia espiritual de quem se recusa a enxergar o sofrimento ao redor. Ao ser lançado ao mar, ele não é punido, mas purificado. O grande peixe que o engole é símbolo da misericórdia divina que nos acolhe mesmo em nossa fuga.
3 dias no ventre do peixe prefiguram a morte e ressurreição, um ciclo de renascimento espiritual. Jonas ora do fundo do abismo, e sua oração é um grito de retorno à presença de Deus. A tradição patrística, especialmente São Jerônimo 347, 420 DC, em seu comentário in Ioanном, interpreta Jonas como figura de Cristo, aquele que desce às profundezas da morte para salvar a humanidade. Jerônimo vê na oração de Jonas no ventre do peixe uma prefiguração da oração de Cristo no túmulo, e da esperança que brota mesmo nas trevas. A patrística nos ensina que a Escritura é sempre atual, e que cada personagem bíblico revela algo de nossa própria alma. No Evangelho de Lucas, escrito por Lucas, médico e discípulo de Paulo, por volta do ano 80 d.C., o contexto é o da expansão do cristianismo entre judeus e gentios. Lucas escreve para uma comunidade greco-romana, buscando mostrar que Jesus é o Salvador universal. O episódio do Bom Samaritano é resposta à pergunta do mestre da lei: quem é o meu próximo? Jesus desconstrói os limites étnicos, religiosos e morais. O sacerdote e o levita, representantes da religião oficial, ignoram o ferido. O samaritano, considerado herege pelos judeus, é quem age com compaixão. A parábola é uma denúncia contra a religiosidade estéril e uma exaltação da misericórdia ativa. O samaritano não apenas vê, mas se aproxima, cuida, investe tempo e recursos. Ele encarna o amor que ultrapassa fronteiras. Jesus conclui com um imperativo: vai e faze a mesma coisa. O próximo não é apenas quem está perto, mas quem precisa de nós. O amor não é teoria, é prática. A Carta Samaritanos Bônus 2020 da Congregação para a Doutrina da Fé aprofunda essa dimensão ao afirmar que o bom samaritano é imagem de Cristo, que cuida das feridas humanas com o óleo da consolação e o vinho da esperança. O documento destaca que a misericórdia não é apenas um sentimento, mas uma ação concreta que reconhece a dignidade inviolável de cada vida humana, especialmente nas fases críticas e terminais. A Igreja é chamada a ser comunidade curante que acompanha, consola e sustenta. Vaticano. A parábola do bom samaritano também foi interpretada alegoricamente por Santo Agostinho, que via no homem ferido a humanidade caída, no samaritano a figura de Cristo, e na hospedaria a igreja, lugar de cura e acolhimento. Embora essa leitura seja simbólica, ela revela a profundidade espiritual do texto. Jesus não apenas ensina a amar, mas se faz próximo, se encarna no sofrimento humano. A estrada de Jerusalém a Jericó, mencionada por Jesus, era conhecida por sua periculosidade. O caminho acidentado representa os desafios da vida, onde muitos caem e poucos se levantam. O samaritano não pergunta quem é o ferido, mas age. Ele rompe com a lógica da indiferença e inaugura a ética da compaixão. A pergunta, quem é o meu próximo? É transformada por Jesus em de quem eu sou próximo. Concluindo, hoje, como Jonas, muitos fogem da missão, anestesiados pelo conforto, pelo medo ou pela indiferença. Como mestre da lei, buscamos justificativas para limitar o amor. Mas Deus continua nos chamando para Nínive, para os lugares e pessoas que evitamos. E Jesus continua nos mostrando que o caminho da vida eterna passa pelo amor concreto ao próximo. A tradição da Igreja, desde os padres até os documentos contemporâneos, reafirma que a misericórdia é o coração do Evangelho. A misericórdia, do latim misericordia, coração voltado para o miserável, é a resposta divina à nossa fragilidade. Ela não é fraqueza, mas força que transforma. A parábola do bom samaritano nos ensina que o amor não é teoria, é prática. E que o próximo não é apenas quem está perto, mas quem precisa de nós. Irmãos e irmãs, vivemos em um mundo marcado por crises sociais, guerras, migrações forçadas, exclusões e intolerâncias. Somos convidados a despertar do sono espiritual, a enfrentar as tempestades com fé, e a sermos samaritanos em um mundo ferido. A palavra não é fuga, é envio. Não é condenação, é compaixão.
A misericórdia é o caminho que nos reconcilia com Deus e com o próximo. Oração. Senhor, Deus da vida e da história, Tu que chamaste Jonas para anunciar a conversão, desperta-nos do sono da indiferença. Não permitas que nos escondamos no porão da comodidade, enquanto tantos clamam por socorro nas margens da existência. Ensina-nos a reconhecer Nínive em nossos dias, nas cidades feridas pela violência, nos corações endurecidos pelo ódio, nos povos esquecidos pela ganância. Que não fujamos da missão, mas que tenhamos coragem de caminhar, mesmo quando o caminho nos leva ao encontro do diferente, do estrangeiro, do inimigo, do excluído. Tu que és o Deus das ondas e do silêncio, acolhe-nos quando caímos, e envolve-nos com Tua misericórdia, como o peixe que guardou Jonas no ventre da esperança. Que saibamos rezar do fundo do abismo, e que nossa oração seja ponte entre o céu e a terra, entre o medo e a fé, entre a fuga e o retorno. Que aprendamos a reconhecer nossas fugas e a transformá-las em reencontros contigo, com nossa vocação e com os irmãos que esperam por nossa presença. Senhor Jesus, bom samaritano, Tu que nos ensinaste que o próximo é aquele que sofre, dá-nos olhos que veem, mãos que curam, caminhos que se desviam da pressa para acolher o ferido. Que não sejamos como o sacerdote e o levita que passam adiante por medo ou por regras, mas como o samaritano, que rompe barreiras e ama com gestos. Ensina-nos a parar, a escutar, a cuidar. Que nossas ações sejam expressão do amor que não se limita à teoria, mas se encarna na prática diária. Na realidade que nos cerca, marcada por desigualdades, por divisões e por muros erguidos entre irmãos, faz-nos construtores de pontes, curadores de feridas, presença viva de Tua compaixão. Que nossas comunidades sejam hospedarias de acolhimento, onde cada vida seja cuidada com dignidade, onde o amor seja mais forte que o julgamento. Que sejamos presença que consola, palavra que anima, gesto que transforma. Ajuda-nos, Senhor, a viver a misericórdia como estilo de vida, a visitar os doentes, a escutar os que sofrem, a defender os que não têm voz, a perdoar os que nos feriram, a amar sem medida como Tu nos amaste. Que cada dia seja a oportunidade de sermos próximos de alguém, de sermos resposta à dor, de sermos sinal do reino. E quando nossas forças se esgotarem, lembra-nos que a oração é respiro, que a fé é caminho, e que a Tua presença é sempre mais próxima do que imaginamos. Que nunca nos esqueçamos de que mesmo nas tempestades Tu estás conosco, e que a Tua misericórdia nos alcança onde quer que estejamos. Desperta-nos, Senhor, para a misericórdia. E faz de nós, hoje, Teus Jonas convertidos, Teus samaritanos em missão, Teus filhos reconciliados. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.